terminando aqui uma petição que eu comecei a canseirinha dela ontem, porque era um caso complexo. Deu aqui pra vocês verem 19 folhas, não vou subir porque senão o nome do cliente aparece ali. Quando a gente conclui um caso complexo como esse, dá vontade de falar sobre o caso. Gente, deixa eu explicar a complexidade desse caso. Pra vocês terem ideia, esse processo é um processo de 2013. Credo, Lorena, como assim um processo demorar tanto? Gente, infelizmente, às vezes as pessoas acham que acontece só com elas. Tem clientes meus que falam assim, não, mas tem 2 anos que esse processo meu tá na justiça. Infelizmente, tem casos que a gente não consegue nem entender, nem explicar direito por que o caso demora tanto. Porque são casos complexos, mas não precisava de demorar tanto, mas demora. Mas por que essa demora toda? Porque muitas das vezes a gente não encontra a outra parte do processo. E aí, nessa história de procura parte, localiza endereço, tenta citar essa parte, cada ida e volta vai 6 meses. E aí, de repente, passou-se 10 anos. Nesse caso, eu não sei nem que parte eu conto pra vocês, que eu acho mais interessante. Olha, tem alguns pontos interessantes desse caso. O primeiro deles é que é um cliente, que Deus o tenha, que ele já até faleceu. Hoje, os herdeiros dele que estavam no processo, então isso já fez um pouco a demora no processo também. Esse cliente foi o único cliente que eu tive até hoje, pelo qual eu me senti ameaçada. Ele já estava tão nervoso comigo, quando esse processo ainda assim tinha andado só 1 ano e meio, que eu penso que se ele não tivesse ido para Deus, de uma forma, talvez ele teria ido de outra. Porque se ele estivesse aguardando esse processo andar até hoje, gente, é capaz dele ter tido um infarto de tão nervoso que ele ficava, que por fim eu pedia para ele ligar pro meu sócio, não ligar para mim, por conta do tratamento que ele tinha comigo. Ele era muito nervoso e ele era grande e alto, e eu só lembro, como isso tem o quê, né, 10 anos atrás, eu só lembro de olhar para a mão daquele homem, olhar o tamanho que ele era e ficar com muito medo, quando o meu escritório ainda era lá no centro da cidade. Bom, e aí o que aconteceu, gente? O processo andou. Nós propomos esse processo inicialmente no juizado de pequenas causas. O juizado de pequenas causas se entendeu incompetente, declinou-se a sua competência, porque entendeu que seria necessário fazer perícia. Nós entramos com esse processo na Justiça Comum, o processo começou todo de novo. Encontramos uma das partes para restituir os valores, né, dessa demanda, e essa parte não tinha interesse de jeito nenhum numa composição amigável do processo. Não encontrávamos a outra parte, e por conta disso, que eram 2 partes, né, e por conta disso, o processo demorou muito. Porque nós propomos a ação contra duas pessoas jurídicas e nós não encontrávamos a segunda pessoa jurídica. Quando eu, utilizando das minhas artimanhas de detetive, consegui finalmente localizar o sócio dessa pessoa jurídica, nós fizemos a citação dessa parte, né, intimar ela tomar conhecimento da ação, e aí ela foi citada para manifestar, para se defender, e ela não fez isso a tempo. Então, ótimo, isso pra gente como advogado é muito bom, porque a pessoa jurídica nesse caso seria considerada rével. Mas, para nosso desapontamento, quando o processo já tinha ido para a juíza para finalmente sentenciar, a juíza entendeu que a citação não poderia ser feita na pessoa do sócio diretamente, porque nós não teríamos colocado o sócio no polo passivo. Daí, para vocês entenderem tanto que a justiça é burocrática, vamos assim dizer, que a justiça já tivesse citado a Lorena, que é a empresária dona da empresa tal. A Lorena, que é a empresária, já sabia da existência da ação. O prazo dela já tinha passado e ela já tinha perdido o prazo. A juíza entendeu que nós não deveríamos ter citado a Lorena, mas sim a empresa, não era verdade? Como a empresa hoje já não existe mais, nós deveríamos colocar no polo da ação, na composição do processo, a Lorena e não mais a empresa. Então eu tive que ir lá colocar a Lorena no polo passivo da demanda e pedir a citação da Lorena, porque a empresa não existe mais. Ou seja, a citação da Lorena de novo. E agora o prazo da Lorena passou a correr de novo. Aí ela veio infeliz e se defendeu com muitos argumentos. Ou seja, um processo que já tinha demorado 10 anos, a juíza, no final do processo, onde ela já deveria trazer a sentença, ela entendeu que não está certo. A Lorena foi citada representando uma empresa que não existe mais. Agora nós precisamos que a Lorena seja citada como Lorena, sócia dessa ex-empresa. Ou seja, entendeu? A burocracia que é? Tá bom. Senão, poderia trazer nulidade no final do processo. Ok, eu entendo, realmente faz sentido. Aí, trouxe tantos argumentos, essa empresa, essa Lorena fictícia da história, que eu tive que fazer uma impugnação a essa contestação em 19 folhas. Eu gosto de fazer uma coisa comprida dessa? Não gosto. Porque eu sei que o juiz nem lê, ele nem tem tempo para isso. Mas como eu tinha que rebater ponto por ponto que essa bendita empresa trouxe, essa petição ficou desse tamanho. Sei que é tenso, viu, gente? Muito tenso.
Não, esse processo, e quando eu conversei com os herdeiros desse processo, gente, falar que eu vou ganhar dinheiro desse processo, nem dinheiro eu tenho mais para receber nesse processo, para vocês terem noção. Na época eu cobrei, assim, o mínimo do mínimo para poder ajudar a pessoa, porque a situação era realmente muito complicada. Assim, para a pessoa, né? Tentando ajudar mesmo a pessoa. E como ele faleceu e ele tinha tanta raiva de mim, e a esposa dele falou que ele me xingava, que ele era estressadíssimo, porque aí a pessoa acha, o cliente acha que é o advogado nessa história que tá enrolando o processo. O que aconteceu? Eu falei assim, não, beleza, como ele morreu com raiva de mim, é uma questão de honra ganhar esse processo agora. E é por isso que eu estou fazendo de um tudo para ganhar esse processo. Por isso que eu me debrucei nesse processo ontem e falei assim, vou fazer a impugnação à contestação. Para ganhar, para não ter margem de dúvida. Daí eu quero contar mais uma coisa pra vocês. Antes de ter conhecimento do falecimento dele, como fazia muito tempo que a gente estava atrás dessa empresa, Lorena não é mais empresa, enfim, ele ficou sem entrar em contato comigo, ele entrava em contato com o meu sócio. Ele parou de entrar em contato comigo, parou de entrar em contato com o meu sócio, eu não sabia o que tinha acontecido com ele. Quando finalmente a gente encontrou a empresa, ela foi citada e agora ia ter uma audiência de conciliação, eu falei assim, gente, e agora? Cadê o cliente? Eu falei, gente, aí eu ia atrás, aí eu fui até a casa dele. Ele mora longe, nós estamos em Trindade, ele mora perto de Goiânia. Eu vou falar o setor, porque senão, né? Tá bom, cheguei lá, não tinha ninguém. E, gente, tinha um cachorro tão bravo. Quem me conhece sabe que eu tenho pavor de cachorro, né? Pequenininho, desse tamanhozinho, não tem medo. Assim, exagero. Aí, o que acontece? Tinha um cachorro tão bravo, eu falei assim pro meu esposo, nossa, vai lá e deixa uma cartinha lá dentro da caixa de correio, avisando que eu preciso de entrar em contato com eles. Daí, meu esposo foi, né, deixar meu telefone e eu informando, pedindo pra entrar em contato com o advogado e tal. Ele falou assim, amor do céu, o cachorro ali era tão bravo que parecia que ele ia derrubar o portão. De tão bravo que o cachorro era. Assim, todas essas artimanhas pra conseguir resolver esse processo. Tive que ir atrás do cliente. Aí a esposa, né, entrou em contato e falou pra mim que ele tinha falecido. Foi até, parece que foi Covid. Não, foi acidente. Então, assim, aí eu fiquei, meu Deus, aí vai regularizar o processo pra trazer os herdeiros agora, pra compor um polo ativo da demanda. Gente, é uma burocracia. Fizemos a audiência, não teve acordo, uma parte jogando pra outra, não é ela que deve, não sou eu. E agora, e detalhe, isso ainda é, gente, o processo de conhecimento, ou seja, nós ainda estamos trabalhando para ganhar a ação. Receber a ação é outro que... Esse realmente é um caso clássico do meu início de carreira. Assim, é um caso dos mais antigos que eu tenho para concluir ainda. Infelizmente, eu tenho alguns casos assim. Eu devo ter uns 3 ou 4 casos de 10 anos. Infelizmente, nós temos casos que demoram desse tanto. As pessoas não pagam, as pessoas não são encontradas e a fama é do advogado, viu? Infelizmente. Mas é essa burocracia que eu quis trazer aqui pra vocês, um pouco, pra vocês entenderem. Não sei se ficou muito claro. Se surgir dúvidas aí, vocês me falam. Você tem algum processo enrolado, tal como esse, na justiça? Não acontece com você. E a culpa não é do seu advogado. Infelizmente, tem coisas assim que acontecem no processo que fazem a gente ter cabelos brancos assim de forma precoce. Mas faz parte da profissão.